Quando os soldados brasileiros surgiram na estrada estreita que levava à vila, as mulheres não pensaram em proteção, pensaram em invasão. O uniforme, a poeira nas botas, o peso das armas penduradas ao corpo, tudo isso acionava memórias recentes demais para permitir qualquer interpretação otimista. A guerra já tinha passado por ali outras vezes, sempre deixando marcas, sempre exigindo algo em troca. Por isso, quando eles entraram armados, o instinto foi recolher-se. As casas se fecharam parcialmente, como sempre. Não com portas trancadas, mas com corpos contidos. As mulheres ficaram próximas às paredes internas, afastadas das janelas, observando pelos cantos possíveis. Não havia gritos vindos da estrada. Não havia correria. Apenas passos firmes, organizados, e vozes em um idioma desconhecido, ditas em tom baixo. Esse detalhe, embora pequeno, não passou despercebido. A guerra costumava se anunciar em voz alta. Elas já tinham aprendido a identificar o perigo não apenas pelo que acontecia, mas pela forma como acontecia. Soldados que entram gritando querem impor presença. Soldados que entram em silêncio querem controlar. Essa foi a leitura inicial. E ainda assim, ninguém se moveu. Esperaram. Sempre se espera quando não se tem alternativa melhor. Os brasileiros não avançaram diretamente para as casas. Pararam primeiro na rua principal. Observaram os arredores. Alguns tiraram os capacetes e os seguraram junto ao corpo. Outros permaneceram atentos, olhando para os telhados danificados, para os muros caídos, para o chão ainda marcado por destruição recente. Para as mulheres, aquilo foi confuso. Estavam acostumadas a serem observadas como parte do cenário. Não a verem o cenário ser observado antes delas. O primeiro contato não veio acompanhado de ordem alguma. Veio na forma de um gesto simples. Um soldado apontou para uma casa com parte do telhado cedido e fez um movimento claro, indicando o risco de desabamento. Não exigiu entrada. Não se aproximou demais. Apenas sinalizou. A mulher que observava de dentro entendeu imediatamente. Não porque confiava, mas porque o gesto não pedia submissão. Pedia atenção. Foi nesse momento que algo começou a se deslocar, lentamente. Ainda não era confiança. Era suspensão do medo imediato. As mulheres continuaram alertas, mas passaram a observar com mais detalhe. Notaram que os soldados evitavam cruzar os limites das casas sem permissão, que mantinham distância física clara, que falavam entre si antes de qualquer aproximação. Nada disso anulava o fato de estarem armados, mas alterava a forma como essa presença era sentida. Com o passar das horas, os gestos se tornaram mais claros. Um soldado ajudou a remover pedaços soltos de uma parede externa prestes a cair. Outro carregou tábuas para reforçar uma porta danificada. Tudo feito de forma direta, sem comentários desnecessários, sem ocupar o espaço interno mais do que o necessário. As mulheres observavam em silêncio, tentando entender se aquilo fazia parte de uma estratégia ou se era, de fato, ajuda. A guerra tinha ensinado que a linha entre uma coisa e outra é frágil. Ainda assim, a repetição começou a pesar. Um gesto isolado pode enganar. Vários, seguidos, começam a construir sentido. E ali, o sentido parecia outro. Não havia exigências em troca. Não havia apropriação. Não havia aquele olhar que mede o que pode ser tomado depois. Algumas mulheres começaram a sair das casas, lentamente, permanecendo próximas às portas. Não falavam muito. Apenas ficavam ali, visíveis, observando. Os soldados percebiam e mantinham a postura. Não se aproximavam além do necessário. Não interpretavam a presença como convite automático. Esse respeito ao limite era algo novo, algo que não constava nas experiências anteriores daquelas mulheres. Ainda havia medo. O medo não desaparece apenas porque algo diferente acontece, mas ele já não ocupava tudo.
Dividia espaço com a surpresa, com a dúvida, com uma pergunta que poucas ousavam formular em voz alta. E se, dessa vez, não for pior? Naquela noite, as mulheres dormiram como sempre dormiam desde que a guerra chegara, vestidas, leves, prontas para acordar. Mas algo tinha mudado no tom da espera. Não era mais a espera pelo dano imediato. Era a espera para entender até onde aquela postura iria. Eles tinham entrado armados. Isso era inegável. Mas, ao longo do dia, não tinham usado as armas para impor nada dentro da vila. No silêncio daquela noite, enquanto os sons externos diminuíam, muitas mulheres perceberam que o que mais as inquietava não era o que tinha acontecido, mas o que não tinha acontecido. Nenhuma casa tomada, nenhuma comida exigida, nenhuma humilhação, nenhuma ordem. Eles tinham entrado armados e, pela primeira vez em muito tempo, isso não tinha significado perda imediata. Era cedo demais para chamar aquilo de proteção, mas era tarde demais para ignorar que algo diferente estava em curso. No dia seguinte, a vila acordou com o mesmo cuidado de sempre, mas com uma atenção diferente. As mulheres não se levantaram mais confiantes, levantaram-se mais curiosas. A experiência tinha ensinado a não confiar em mudanças rápidas, porém também ensinara a reconhecer padrões. E o padrão da véspera tinha sido incomum o suficiente para exigir observação mais detalhada. Os soldados brasileiros ainda estavam ali quando o sol começou a subir. Não tinham ocupado casas durante a noite. Permaneceram reunidos em pontos abertos, próximos às entradas da vila, como se delimitassem uma borda invisível entre o perigo externo e o espaço habitado. Para as mulheres, aquilo foi percebido quase instintivamente. Não sabiam explicar, mas sentiam que a vila estava sendo vigiada para fora, não para dentro. A ajuda continuou sem anúncio. Um muro parcialmente desabado foi reforçado com pedras recolocadas no lugar. Um trecho da estrada, antes difícil de atravessar, foi limpo de destroços. Nada disso foi feito com pressa teatral. Era trabalho direto, silencioso, concentrado. Os soldados falavam pouco entre si, enquanto trabalhavam, como se soubessem que cada gesto estava sendo observado, pesado, comparado com experiências anteriores. As mulheres mantinham distância, mas já não se escondiam completamente. Permaneciam à vista, próximas às portas, algumas sentadas, outras em pé, com os braços cruzados ou as mãos ocupadas em tarefas simples. Essa postura também era um teste. Queriam ver como os soldados reagiriam à presença feminina não submissa, não ausente. A reação foi constante. Respeito ao espaço, ausência de intimidação, nenhuma tentativa de controle além do necessário para o trabalho que realizavam. Houve um momento em que uma mulher mais velha, percebendo a dificuldade de dois soldados em sustentar uma viga pesada, aproximou-se alguns passos e indicou, com gestos, um apoio improvisado que costumava usar antes da guerra. Os soldados entenderam, ajustaram a posição e resolveram o problema. Não houve conversa prolongada. Apenas um aceno breve, quase imperceptível. Para quem tinha vivido sob ordens gritadas, aquele aceno teve um peso enorme. Aos poucos, as mulheres começaram a associar a presença dos brasileiros a algo que não sentiam havia muito tempo: previsibilidade. Sabiam que, ao se aproximarem de uma casa, os soldados anunciariam a presença. Sabiam que não entrariam sem permissão. Sabiam que não ficariam além do necessário. Essa previsibilidade devolvia um tipo mínimo de controle sobre o cotidiano, algo que a guerra tinha arrancado com violência. Mesmo armados, os soldados não faziam das armas o centro da interação. Elas estavam ali, visíveis, mas não eram usadas como instrumento de ameaça. Isso não passava despercebido. As mulheres sabiam reconhecer quando uma arma é exibida para dominar. Ali, ela parecia cumprir apenas sua função militar externa, não social interna.
Essa distinção era fundamental para que o medo começasse a ceder espaço à cautela racional. Em alguns casos, os soldados alertaram as mulheres sobre áreas que deveriam ser evitadas nos próximos dias. Não explicavam detalhes, não criavam pânico. Apenas indicavam, com firmeza e clareza, onde não ir. Esses avisos salvaram tempo, esforço e, possivelmente, vidas. Para mulheres acostumadas a descobrir o perigo apenas depois de sofrer suas consequências, essa antecipação era um gesto poderoso. A palavra proteção ainda não era usada, nem pensada abertamente. Era cedo demais, mas a ideia começava a se formar de maneira silenciosa. Proteção não como promessa, mas como comportamento repetido. Não como discurso, mas como limite respeitado. Não como autoridade imposta, mas como presença responsável. As mulheres continuavam conscientes da assimetria. Sabiam que aqueles homens tinham poder, armas, mobilidade. Não romantizavam a situação. Ainda assim, não podiam ignorar o contraste com tudo o que tinham vivido até então. O fato de os soldados poderem abusar e escolherem não fazê-lo era, por si só, uma escolha significativa. Ao fim daquele segundo dia, a percepção começou a se consolidar. Eles tinham entrado armados, sim, mas cada gesto reforçava a sensação de que as armas não eram dirigidas contra elas. A ameaça vinha de fora da vila, não de dentro. Essa inversão mudava tudo. Naquela noite, o sono continuou leve, mas menos fragmentado. As mulheres ainda despertavam ao menor ruído, mas já não sentiam o mesmo aperto imediato no peito. Algo tinha se deslocado dentro delas. Não era confiança plena, era reconhecimento. Eles tinham entrado armados e, pouco a pouco, estavam se revelando como algo que a guerra raramente oferecia: protetores silenciosos. Nos dias que se seguiram, a presença dos soldados brasileiros deixou de ser um acontecimento extraordinário e passou a fazer parte da paisagem humana da vila. Não como algo banal, mas como algo observado com atenção contínua. As mulheres já não contavam as horas desde a chegada deles. Contavam os comportamentos. Cada dia servia como confirmação ou correção da impressão inicial. E, dia após dia, o padrão se mantinha. Os soldados continuavam armados, mas a forma como se moviam indicava que as armas não eram o centro da relação com os civis. Caminhavam atentos ao entorno, não às casas. Paravam nas extremidades da vila, nos acessos mais vulneráveis, nas áreas onde o terreno oferecia riscos. As mulheres perceberam isso sem que ninguém precisasse explicar. A vigilância estava voltada para fora. Esse detalhe, aparentemente técnico, teve impacto profundo na sensação de segurança interna. A ajuda prestada tornou-se mais precisa. Já não era apenas resposta imediata ao que estava quebrado, mas antecipação do que poderia causar problemas. Um trecho de muro instável foi desmontado antes de cair. Um poço foi protegido para evitar contaminação. Um caminho alternativo foi indicado para evitar uma área que poderia se tornar perigosa. Essas ações exigiam tempo, atenção e escolha. Não eram obrigatórias, eram decididas. As mulheres observavam tudo com um misto de cautela e reconhecimento silencioso. Algumas começaram a se permitir pequenas aproximações, sempre mantendo distância respeitosa. Não buscavam conversa longa. Não queriam criar laços. Queriam apenas confirmar o que os gestos indicavam: que aqueles homens estavam ali para conter o avanço do dano, não para ampliá-lo. Houve momentos em que os soldados dividiram o pouco que tinham, não como oferta simbólica, mas como resposta prática à necessidade evidente. Um pouco de alimento entregue sem cerimônia, água compartilhada sem discurso. As mulheres aceitavam com cuidado, conscientes de que nada na guerra é simples. Ainda assim, o gesto reforçava algo que já vinha sendo construído: a ideia de que aquelas interações não carregavam armadilhas ocultas. Aos poucos, a postura corporal das mulheres mudou.
não de forma abrupta, mas perceptível. Ombros menos encolhidos, olhares que se sustentavam por alguns segundos a mais, movimentos menos apressados ao atravessar espaços comuns. Esses sinais não significavam relaxamento total, mas indicavam que o corpo começava a recalibrar o nível de ameaça percebida. A guerra não tinha acabado, mas, naquele espaço específico, ela já não se impunha da mesma forma. Os soldados, por sua vez, mantinham a mesma disciplina. Não se permitiam excessos, não buscavam proximidade indevida. Não transformavam a ajuda em espetáculo. Essa consistência foi essencial. Para mulheres que tinham aprendido a desconfiar de mudanças repentinas, a repetição tranquila era mais convincente do que qualquer palavra. Houve também momentos de silêncio compartilhado. Situações em que mulheres e soldados ocupavam o mesmo espaço sem necessidade de interação direta. Um trabalho sendo feito, uma espera curta, um olhar trocado sem interpretação exagerada. Esses momentos, embora simples, carregavam grande significado. Mostravam que era possível coexistir sem tensão permanente. Algo raro naquele contexto. A ideia de heroísmo começou a tomar forma de maneira muito diferente do esperado. Não como bravura armada, não como enfrentamento direto, mas como contenção consciente. Como a escolha diária de não explorar a vulnerabilidade alheia. Para as mulheres, isso tinha peso imenso. Elas tinham vivido o oposto por tempo demais. Mesmo assim, ninguém se iludia completamente. As mulheres sabiam que a permanência dos soldados era temporária, que a guerra continuava se movendo, que outras tropas poderiam passar depois. Essa consciência tornava cada dia valioso, mas também frágil. Aproveitavam a estabilidade possível sem criar dependência emocional. Era um equilíbrio delicado, aprendido na prática. Em conversas baixas entre si, algumas mulheres começaram a usar palavras que antes pareciam proibidas. Ajuda, cuidado, proteção. Faziam isso com cautela, quase como se temessem que nomear a experiência pudesse quebrá-la. Ainda assim, essas palavras começaram a circular, discretamente, como parte da memória e informação. O contraste com o passado recente tornava tudo mais nítido. Não se tratava de esquecer o medo, mas de reconhecer a diferença entre quem impõe sofrimento e quem limita seu alcance. Para aquelas mulheres, essa diferença era tudo. Não porque transformasse a guerra em algo suportável, mas porque tornava possível atravessar mais um dia sem ser esmagada. Os soldados tinham entrado armados, como todos os outros antes deles. Mas, naquele ponto, já estava claro para as mulheres que as armas não definiam o papel que tinham escolhido desempenhar ali. O que definia era o conjunto de ações repetidas, discretas, coerentes. E foi assim, sem anúncios nem promessas, que a percepção começou a se firmar. Aqueles homens não estavam ali para dominar aquele espaço. Estavam ali para protegê-lo enquanto fosse possível. A despedida não aconteceu de forma solene. Não houve aviso prévio, nem explicações detalhadas. Como tinham chegado, os soldados brasileiros começaram a se afastar de maneira gradual, quase discreta, acompanhando o movimento maior da guerra que avançava para outras regiões. Para as mulheres, essa saída foi percebida primeiro nos detalhes. Menos passos nas extremidades da vila, menos presença nos pontos de acesso, mais silêncio vindo de fora. Um silêncio diferente daquele do medo inicial. Nos primeiros dias após a partida, a sensação predominante não foi alívio imediato, mas vazio. As mulheres tinham aprendido a conviver com aquela presença específica, com aquele padrão de comportamento que oferecia limites claros. Quando ele desapareceu, o corpo precisou se reajustar novamente. A guerra não tinha acabado, mas aquele intervalo de proteção possível tinha terminado. Ainda assim, algo fundamental permanecia. As casas continuavam de pé.
Não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Telhados reforçados, muros ajustados, caminhos limpos. Marcas concretas de ajuda que não desapareceram com a ausência dos soldados. Para as mulheres, cada uma dessas pequenas melhorias era uma lembrança silenciosa do que tinha sido feito sem imposição. Não eram monumentos, eram sinais práticos de cuidado. Com o tempo, a região voltou a enfrentar incertezas, novos ruídos, novas movimentações, novas tensões. Ainda assim, a memória daquele período específico não se misturou completamente ao restante da guerra. Ele permaneceu separado, guardado como algo distinto. Quando as mulheres lembravam daqueles dias, não falavam em medo constante. Falavam em vigilância compartilhada. Não falavam em submissão. Falavam em respeito mantido. Algumas mulheres perceberam que passaram a comparar tudo o que veio depois com aquela experiência. Não de forma consciente, mas instintiva. Tinham aprendido ali que nem todo soldado armado precisa agir como invasor, que a força pode ser usada para conter, não apenas para dominar. Essa lição, vivida e não ensinada, mudou a forma como interpretavam o mundo ao redor. Mesmo muitos anos depois, ao contar essas histórias, as mulheres não buscavam engrandecer ninguém além do necessário. Não transformavam os soldados em figuras míticas. Falavam de homens cansados, sujos de lama, atentos, que escolheram ajudar quando tinham poder para fazer o contrário. Essa escolha era o centro da memória. Não os uniformes, não as armas, não a bandeira. A escolha. Havia também um reconhecimento tardio do próprio papel. Ao lembrar daquele período, algumas mulheres perceberam que não tinham sido apenas receptoras passivas de ajuda. Tinham mantido limites, tinham observado. Tinham protegido suas casas e suas famílias com inteligência silenciosa. A relação com os soldados brasileiros foi possível porque houve respeito de ambos os lados. Essa consciência veio depois, com o distanciamento do tempo. Quando a guerra finalmente ficou para trás, a memória daqueles dias permaneceu intacta, diferente de outras lembranças que se tornaram confusas. Talvez porque a experiência tivesse sido clara em seu contraste. Antes, violência e imposição. Durante aquele período, contenção e ajuda. Depois, novamente incerteza. A diferença ficou marcada com precisão. Para essas mulheres, o heroísmo nunca esteve ligado a grandes batalhas ou discursos. Esteve ligado à proteção do cotidiano, à escolha de não invadir o que já estava fragilizado, a decisão de usar a força para sustentar, não para esmagar. Foi assim que passaram a lembrar dos soldados brasileiros, não como figuras distantes da guerra, mas como homens que atravessaram suas vidas sem deixá-las piores. Eles entraram armados. Isso nunca foi esquecido. As armas estavam ali, visíveis, reais. Mas o que ficou na memória não foi o peso delas. Foi o fato de que, naquele momento específico, elas não foram usadas contra quem não tinha como se defender. Essa distinção simples foi suficiente para transformar o medo em reconhecimento. Hoje, essas histórias sobrevivem na forma de relatos contidos, passados adiante sem exagero. Não falam de salvação absoluta. Falam de ajuda possível. Falam de um período em que a guerra poderia ter tirado ainda mais, mas não tirou. Porque houve homens que escolheram proteger. E para quem viveu aquilo dentro de casa, cercada pela incerteza, essa escolha foi tudo.